Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo aqui a gente vai realizar a construção desse objeto exercitando os comandos iniciais que nós aprendemos. Então, comando de linha, comando de circunferência, comando de traçado de arcos, alguns comandos complementares aí que nós já vimos até então. Então vamos lá. Vamos iniciar o traçado então nesse elemento, começando por essa linha na vertical. Então a partir da origem, nós podemos colocar o desenho de uma linha, né? Começando em coordenadas absolutas no 0, 0, e que no sentido da vertical tem 35 unidades. Então eu posso utilizar o F8 para deixar o Word ligado e colocar 35. Bom, a partir desse ponto aqui, então, agora, nós vamos desenhar uma circunferência, né? Na verdade, não uma circunferência, mas um arco de circunferência que tem raio 20 e vai precisar ser interrompido. Então, duas maneiras para poder fazer isso. Primeiro, com um pouco mais de comandos, né? Eu preciso localizar o centro da circunferência, então essa linha para mim vai ser uma linha auxiliar, uma linha aí de raio 20. Vou colocar aqui o 20 também, então vai ser o diâmetro, mas o centro vai estar aqui nessa união. Vou desenhar então uma circunferência, centro e raio 20. E eu posso utilizar aqui agora, né, o rotate para rotacionar esse elemento a 45 graus e utilizar o comando trim para apagar essa parte de baixo. Então eu posso vir aqui com um trim e apagar a parte de baixo e apagar esses elementos. Esse é um método. Agora outro método que tem é utilizar o comando do arco. Né? Para utilizar o comando do arco, eu vou precisar pensar um pouquinho. Porque aqui eu sei a posição onde está o centro, eu conheço o raio, eu conheço o ponto inicial, eu conheço o ponto final, eu consigo saber qual ângulo que eu quero. Então tem várias opções de arco que a gente pode utilizar. Vamos utilizar essa aqui, centro, começo e ângulo. Então primeiro eu tenho que localizar o centro. O centro está a 20 de distância ali da horizontal. Esse é o começo ali do ângulo, do arco. E agora ele vai perder o ângulo. Mas repare que, como é o começo, ele vai pelo sentido anti-horário. Eu consigo desenhar no sentido horário. Eu já tenho essa informação, porque é o que eu quero que apareça, né? Como ali é o primeiro pontinho, eu quero que ele venha aqui por cima. Então, o ângulo eu preciso colocar de maneira negativa, que seriam 135 graus. Então, ele está voltando ali 135 graus. Bom, conhecido esse ponto, agora a gente precisa fazer o próximo segmento. O próximo segmento, ele tem 30 de distância. Então, ele tem 30 de distância. E no ponto médio, a gente sabe que a altura é de 8. Eu posso, então, desenhar um arco onde eu conheço 3 pontos. Agora, a partir desse ponto aqui, nós temos uma reta que vai até a coordenada 100 e 40. Então, eu posso desenhar com o comando linha uma reta que inicia aqui e vai em termos absolutos, né? Não é em termos relativos, é em termos absolutos. Então, se for coordenada relativa, eu tenho que calcular aquele ponto, mas como está em coordenada absoluta, eu vou usar ali o jogo da velha, 100, 40. Bom, a partir desse pontinho, eu vou apagar essa linha aqui, que são linhas auxiliares que nós utilizamos. A gente tem agora um raio de 14,5. E ele vai parar até o ponto que tem coordenada 118, perdão, 108 e 17. Então, vamos desenhar um arco que nós conhecemos o começo, a gente sabe o ponto de fim e a gente sabe qual que é o raio. Então, aliás, eu vou ter ali o começo
O começo do raio vai ser, lembra que o raio sempre é na anti-horário, né? Então o começo é no 108,17. Esse é o começo. Agora o raio que ele tem é de 14,5. Perdão. O que ele está pedindo agora é qual que é o fim. O fim, a gente tem esse pontinho aqui. E agora, qual que é o raio de 14,5? Então a gente desenhou ali aquele arco. Agora a gente vai desenhar essa reta. Essa reta tem um comprimento de 35 e tem uma angulação de 20 graus com relação à horizontal. Então, em coordenadas polares, seleciono Shift arroba, né? Aliás, Shift 2 para poder selecionar o arroba. Qual que é o comprimento, que vai ser de 35. Menor, porque eu quero coordenadas polares, que 20. Mas repare que quando a gente coloca o 20, a nossa medição, como eu comentei, sempre é no sentido anti-horário. Então, o AutoCAD vai entender que a partir do anti-horário, a gente vai ter um ponto que vai se situar à parte superior. E como eu dei uma coordenada positiva, é um raio que vai aumentar. Então, por isso que ele está lá em cima. No caso, eu preciso que a partir desse ponto ele fique para baixo. Então, eu vou fazer o mesmo processo, só que a coordenada minha, ela precisa ser negativa. Então, ó, arroba menos 35, porque agora eu quero que o raio esteja para baixo, na verdade. Menor que 20 graus de angulação. Então, repare nessa diferença, né? Se eu coloco positivo vai para cima, negativo vai para baixo. Se o nosso ângulo ele está positivo, ele vai no sentido anti-horário. Se ele estiver negativo, ele vai no sentido horário. Só para ver essa diferença, se colocar 35 menor que menos 20, ele estaria aqui para baixo. Bom, vou usar o comando PAN para poder ajustar a visualização. A partir agora daquele ponto, a gente pode desenhar esse arco, né, que tem um comprimento ali de, na verdade, tem uma angulação de 120 graus. Bom, o raio, ele ainda não está especificado nessa direção, mas a gente tem qual que é o ponto final, né? Então, o ponto final a gente conhece que está 50 de distância do 0, 0. Então, a gente conhece um ponto, outro ponto, né, e a angulação dele. Então, primeiro, vamos escolher a opção que nos possibilita isso. Começo, fim e ângulo. Então, selecione o começo. Começo é aqui. Selecione o fim. O fim vai ser na coordenada absoluta, 50, 0. Agora, qual ângulo? Um ângulo de 120 graus. Bom, agora a partir desse ponto aqui, nós temos um raio, um diâmetro de 32. Então, vai ser um raio de 16. Então, ali tem um diâmetro de 32. E a gente conhece o início e conhece o fim. Então, o mesmo esquema aqui. Nós conhecemos o começo, nós conhecemos o fim e nós conhecemos o raio. Então, especifique o começo. Especifique o fim, é na coordenada absoluta, 32 e 0. Agora, especifique qual que é o raio. O raio vai ser de 16, já que o diâmetro é de 32. Nesse caso aqui, por que foi para cima? Porque como nós colocamos o começo e o fim, o programa está entendendo que está vindo daqui para cá, né, no sentido sempre anti-horário. Se eu quero desenhar na parte de baixo, eu precisaria desenhar no sentido horário. Então, o que que a gente pode fazer para solucionar isso? Utilizar o mesmo comando, mas invertendo o fim e o começo. Então, ó, qual que é o fim?
Aliás, a gente vai colocar o primeiro ponto, mas se referindo àquela coordenada de 32 e 0. Qual que é o fim agora, né? Esse ponto aqui. E qual que é o raio de 16? Pronto. Então repare a diferença entre escolher começo e escolher o fim. E para finalizar o nosso desenho, nós temos então um raio de 30, que está tangente ali naquele raio, que está tangente ali no nosso arco, e está chegando até o 0, 0. Então vamos lá. A gente conhece o começo, a gente conhece o fim, e a gente conhece qual que é o raio de 30. Terminamos o nosso desenho. Um pouquinho complicado, mas a gente utilizou aí vários conceitos. Tem outras maneiras também da gente realizar essas construções. Como eu comentei, a gente pode ir desenhando circunferências e utilizando depois o comando do trim para ir apagando, né, esses elementos.